Então, muito boa noite para você que acompanha mais um podcast Saindo do Quadrado. Lembrar de falar no microfone é muito importante. Esse podcast que a gente está conversando com todos os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. É a gente tentando dar a nossa contribuição para esse momento tão importante para a nossa cidade, para as nossas cidades aqui do DF em torno, que tanto vão ser afetadas por uma decisão, escolha de um partido, do grupo e do nome que vai estar à frente do GDF. Nós somos um grupo diverso, cada um tem sua posição política, mas aqui a gente vai apertar qualquer um que for dos candidatos. A gente já teve aqui nessa bancada, nessa mesa aqui da Infino, o pré-candidato Rafael Parente, do PSB, o Isalci Lucas, que é senador do PSDB, e agora estamos com nada mais, nada menos que Leandro Graz, do PV, junto com o PT e PCdoB. Seja muito bem-vindo. Vou apresentar aqui os nossos convidados, que a gente não está sozinho hoje. Hoje a gente trouxe pessoas de peso para entrevistar com a gente. A gente está com Rosane Garcia, jornalista referência aqui no Distrito Federal. Tenho muito orgulho de ter recebido você aqui, você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Estou também com Carlos Odas, referência aí do debate de juventude, foi da Secretaria de Juventude aqui do Distrito Federal e é uma referência do debate político, de sonhos também aqui para o nosso país. Muito obrigado por estar entre nós. Esse podcast não seria possível sem o apoio da Infino, que cedeu esse lugar, mas também de pessoas que estão atrás das câmeras. Então a gente tem Felipe Santos, que está ali nos bastidores, também tem Natália Botelho, da produção, Léo Vladzulu, que eu sempre erro o nome dele, ele fica muito bravo, mas é um grande fotógrafo, está sempre conosco, e ele, Nenzin, MC Nenzin, que também não só faz poema, mas também faz grandes produções. E também Daniel Kibuco e Diógenes Gomes, que sempre apoiaram esse projeto. Então vamos lá, gente. A gente está ansioso aí para esse debate. Leandro Graz, primeiro, assim, muito bem-vindo. Eu queria que você se autodescrevesse também para fins de acessibilidade. Muito bem, muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Eu sou Leandro Graz, tenho 37 anos, sou um homem branco, de cabelos pretos, já um pouco quase grisalhos. Eu estou vestido com um blazer cinza escuro, com a camisa branca e também tenho barba. Portanto, essa é a minha descrição e agradeço mais uma vez. Um grande prazer estar aqui com pessoas tão queridas, tão competentes. Descrevendo a cena aqui um pouco, nós somos 4 pessoas, uma mulher negra, 3 homens brancos, em volta de uma mesa com uma TV escrito pré-candidatos ao GDF, podcast Saindo do Quadrado. Então, vamos começar nosso debate. A gente sempre começa meio devagar, meio se apresentando, tentando trazer o lado humano do candidato. Então, eu quero saber da sua história. Eu sei um pouco da sua história, que a gente estudou no mesmo colégio e tal. Me conta um pouco, onde você viveu, como foi essa sua primeira infância aqui nas cidades do DF? Rafael, eu sou brasiliense, nasci aqui em 1985, cresci, construí minha vida em Brasília, brinquei muito, fui uma criança que usou muito esse espaço da cidade, de bicicleta, no parque da cidade mesmo, que a gente chamava de Pitão Farias antigamente. Estudei no Colégio La Salle de Brasília, fui bolsista lá, de 1989 até 2002. Fiz toda a minha vida escolar no La Salle, e que foi também onde eu construí a maior parte dos meus vínculos, e foi onde eu também desenvolvi boa parte da minha vocação, do meu projeto de vida. Eu era um estudante muito assíduo na escola, em todos os projetos, então foi ali que eu comecei também a participar da Pastoral da Juventude, foi ali que eu comecei a me envolver com voluntariado jovem em educação, foi onde também eu desenvolvi algumas possibilidades na minha vida profissional. Os irmãos laçalistas me deram a chance de conhecer outras realidades. Era então, Pajula. Era a Pastoral da Juventude laçalista, conectada com a Pastoral da Juventude Estudantil, e não só da Rede La Salle, mas também outros colégios confessionais em todo o país. Ele foi um espaço para mim muito importante de militância política, porque as PJs, as pastorais da juventude, tinham e têm uma proposta de formação que vai para além apenas da evangelização, mas também da consciência crítica, do trabalho social, do envolvimento político. E para mim foi muito importante ter vivido essa experiência. Depois fui assessor de pastoral, como professor, acompanhei muitos jovens. Tocava violão no Pajula. Tocava violão, foi onde também desenvolvi a música, foi onde aprendi a tocar violão, foi dentro da escola. Depois fui para a arquidiocese, em algumas paróquias também participava dos ministérios de música, das pastorais da música. A minha vida política tem muita relação com a minha vida religiosa. E depois que eu saí do La Salle, eu fui para a Universidade de Brasília, cursei Sociologia, fiz a licenciatura também em Ciências Sociais,
para ser professor e pesquisador. Eram duas coisas que eu queria conciliar, a vida docente e a ciência. Deixa eu te perguntar um pouco dessa parte religiosa. Assim. Você acha que, enfim, o exemplo de Cristo, um pouco essa missão que você teve nessa formação, você acha que é uma coisa atual ainda para os dias de hoje? Sem dúvida nenhuma. A essência do cristianismo, a essência da vida cristã tem muito a ver com a opção preferencial pelos pobres, pelos vulneráveis, pelos marginalizados. É isso que está escrito no Evangelho, nada mais, nada menos do que isso. A escolha que Jesus faz em todas as cenas do Evangelho são escolhas por aqueles que estavam excluídos, estavam completamente afastados das oportunidades que a sociedade tinha. E era uma sociedade muito violenta, muito opressora, extremamente machista, hierárquica. E o Papa Francisco traz um pouco isso para essa igreja da atualidade também. Muito. Ele consegue resgatar o que deve ser o cristianismo e o que deve ser o catolicismo na sua essência da palavra, inclusive, que é a universalidade. Ser católico é acolher a todos. Ser católico é conseguir dialogar também com todos, mesmo com aqueles que pensam diferente ou até creem de forma diferente. E aí segue minha vida na universidade, dentro do curso de Sociologia, onde também tive muitas experiências interessantes de extensão, de pesquisa, de iniciação científica. Saio da graduação e já entro na escola pública. E entro na EJA. Fui professor temporário da Secretaria de Educação. E eu digo que a minha primeira foi a minha melhor experiência docente, de trabalhar com pessoas que voltavam a estudar ou que nunca tinham entrado numa escola. Depois fui já como efetivo para São Sebastião, lecionei lá durante alguns anos. E nesse tempo todo também na rede particular. Voltei para o La Salle como professor, depois trabalhei no Marista, na rede salesiana, no Objetivo, no Colégio Único e outros cursos preparatórios de concurso e vestibular. Depois fui para o mestrado na área de desenvolvimento sustentável, trabalhei com educação ambiental e foi quando eu comecei a ter mais inserção no ambiente institucional, das políticas públicas. Então, a minha pesquisa era sobre políticas de educação ambiental e aí eu tive uma imersão na esfera institucional mais forte. O que você acha que mudou da Brasília que você conheceu, que você cresceu, para o DF que a gente tem hoje? Qual que você acha que é a diferença? Assim? Eu creio que a relação com o espaço público. Nós tínhamos uma relação mais aberta, mais direta com o espaço público. Isso está voltando agora, mas nós ficamos interditados aí durante muitos e muitos anos, com medo de sair às ruas. Hoje, poucas famílias têm tranquilidade de deixar seus filhos brincarem ali na rua, brincarem embaixo do prédio ou na quadra. Poucas famílias levam seus filhos para ocupar esses espaços que são coletivos, até porque muitos deles estão deteriorados, estão degradados, as praças, os parquinhos. A gente tinha mais isso, a gente ia para a rua brincar, a gente não brincava dentro de casa. Claro que tem uma relação com a tecnologia, com o mundo de hoje, mas tem também um pouco desse receio de ocupar o espaço público, que era menor na nossa época, na minha época de infância, de criança e adolescente. E aí, assim, você teve essa formação, mas assim, quando você começou a se abrir para a política, como é que foi essa mudança? Você falou, não, eu tenho que atuar politicamente também. Tem muito a ver com a minha formação, com a minha experiência científica, digamos assim. E aí, nesse lugar, nesse momento, ali por volta de 2009, 2010, quando eu estava imerso mesmo, lá no Ministério do Meio Ambiente, pesquisando, trabalhando com jovens que desenvolviam lá os coletivos jovens de meio ambiente, que era uma experiência super interessante, eu comecei a despertar esse desejo de ir para a esfera institucional. Dentro da própria Secretaria de Educação, naquele momento, eu também estava já na estrutura, eu estava na gerência de contratos, eu estava conhecendo por dentro, entendendo até porque muitos problemas que a gente vivia lá na ponta como professor aconteciam, por que eles existiam. Depois do mestrado, aí eu dediquei mesmo a minha formação para a área de gestão pública. Então, eu ingressei no doutorado, fiquei um tempo fora do Brasil, fui para Barcelona, estudar lá no Instituto de Governo e Políticas Públicas, e em 2017 decidi me candidatar. Em 2013 eu tive essa vontade para, em 2014, colocá-la em prática, mas senti que ele não era o momento. Participei da campanha do Rodrigo Hollenberg, fui para a coordenação da área de educação, ajudei a escrever o programa de governo, mas logo na transição eu já me afastei e segui com os meus projetos e com todo esse caminho de formação, de preparação para entrar na vida pública com as capacidades necessárias. Você foi parar nesse mundo da política logo no ano que Bolsonaro foi eleito, né? A gente passou, a minha geração, né? A nossa geração passou a vida inteira lutando por avanços no mundo meio que normal de política, disputa entre partidos tradicionais. E aí, assim, você virou deputado numa época que a gente tinha algo, ou ascensão de um proto-fascismo, de uma maneira de fazer política muito fora da caixinha, pelo menos, né? Como foi, assim, lidar, porque querendo ou não, era uma pauta nacional, mas no DF a gente teve esse bolsonarismo também. Como é que foi isso? Fora da caixinha de Pandora, né? Fora da caixinha de Pandora também. Aqui no DF, principalmente. Até por falar em caixa de Pandora, eu sempre acompanhei
a política. Eu sempre fui muito vidrado em política. Desde criança, assistia o programa eleitoral, eu tinha muito interesse, né, na minha adolescência. Sempre militei em campanha, sempre participei de campanha, sempre apoiei pessoas expressamente. Quem eram os candidatos, eu ia para a rua defender, para adesivar os carros, para fazer bandeiraço. Lembro de campanhas que a gente, inclusive, viveu ambientes, climas muito difíceis. Né? As campanhas do Cristóvão, por exemplo, de 94 e 98, a de 98, que eu já era adolescente, estava mais ativo, a gente cansou de correr ali da L2 para cima das combis do Roriz que paravam para pegar a gente, né? E para brigar com a gente mesmo. Mas era, embora tivesse conflito, era minimamente saudável, havia um certo respeito em parte, sabe? A gente entendia que aquilo cabia na democracia. Dentro do jogo, aquilo cabiam posições distintas, cabia direita e esquerda, cabia uma visão mais liberal, uma visão, né, mais de bem-estar social, cabia isso. O bolsonarismo não cabe nisso. Eu tenho dito isso desde o início, quando o Bolsonaro colocou as manguinhas de fora, quando começou a expressar esse desejo de ser presidente da República, que era um deputado já de 7 mandatos, aquilo não cabe na democracia. A democracia, ela é o consenso no dissenso. O dissenso são as diferenças, divisão, partidárias, etc. E o consenso é a própria democracia. Quando alguém quer jogar fora dos limites democráticos, isso não pode ser admitido, isso não é admissível. E é o que ele faz. Então, de fato, foi um momento diferente. A gente tinha certo receio, panfletando, né? Fiz minha campanha de maneira muito independente, sem recurso, muito voluntária. A gente ia para a rua e, às vezes, encontrava certas pessoas com uma postura muito violenta. E eu acredito que isso vai ser pior, talvez, em relação a esse tipo de relacionamento. Então, foi realmente atípico. Não era algo comum em relação ao que a gente enfrentava em outras eleições. Tínhamos diferenças, disputávamos no voto, ali, panfleto, as equipes e as pessoas chegavam nos bares, restaurantes, na universidade, para tentar convencer o eleitor, mas a gente se respeitava. Às vezes tinha lá umas rusgas, pega para capar lá, mas tinha um certo nível. Agora não. Agora, desde 2018, a gente vem enfrentando um ambiente de muita raivosidade. Rosane, você que está há mais tempo aí nessa cobertura aí de DF, você acompanha, vê como é que é as coisas. Baixou muito o nível? Eu queria saber a sua opinião. Mais perto do microfone. Eu acho que baixou demais, né? Não há... tem nível, mas como eu costumo dizer, muito, muito baixo. Né? Então, eu acho que as pessoas não têm capacidade de discutir a diferença. Não têm capacidade de dialogar sobre a diferença. E, a partir daí, buscar, como disse o deputado, um consenso. Né? Você tem que mediar. Eu sou do tempo de orçamento participativo. E que se decidia o seguinte, essa escola fica desse lado ou do outro lado do rio? Né? Não, então tá, fica desse lado, mas em compensação, esse outro lado de cá ganha um posto de saúde. Então, é bem assim, entendeu? Você saber negociar e saber atender as partes de interesses diversos. E isso não acontece hoje. Né? Hoje você tem... ser negro é ser bandido. Ser gay é ser bandido. Morador em situação de rua é traficante. Né? E por aí vai. Mulher é um objeto, uma coisificação Ou da uma mulher. fraquejada, né? É uma fraquejada. Né? E está coisificada muito mais. Hoje, a liberdade de um indivíduo está no revólver que ele porta, que é uma coisa absurda. Né? Você não... Aonde uma pessoa armada está livre? Exatamente. Né? Eu lembro do Estatuto do Desarmamento, quando veio exatamente na contramão do que está colocado hoje, e você tinha uma polícia, uma política de segurança pública no sentido de desarmar a população, exatamente pelos níveis elevados de matança. É matança. Uhum. Né? Hoje, quem é violento recebe a graça. Então, são coisas que a gente não entende hoje dentro dessa sociedade. Então, além de estar mais disputado, o povo está mais armado para essa disputa. Eu fiquei muito espantada quando eu li esses dias para trás o Chico Santana tem um stand no Gama em que as crianças estão aprendendo a atirar. Não com arma letal, mas estão aprendendo a atirar. Olha, se hoje ele é criança e ele aprende a atirar, amanhã, como está o liberou geral, ele está comprando um revólver e dando um tiro na cara do pai, que não deixou ele ir para tal lugar. E aí? Desafios, Rosane. Mas voltando um pouco para essa história da sua eleição, esse 2018. Muita gente não acreditava, nem sei se você acreditava que ia ser eleito ali na primeira eleição. Foi acho que foi o último, talvez o menos votado.
Como foi assim? Como você explica a sua eleição? Eu fui o menos votado dos 24 que foram eleitos, mas dentro da nossa chapa Rede, PCdoB, eu fui mais votado, a chapa foi a 5ª mais votada, então dentro das regras eleitorais daquele momento, e a gente compreendendo isso, sabia do desafio que a gente tinha que cumprir. Então eu sempre acreditei que era possível. Eu acreditei porque a gente tinha um planejamento. Como não possui recursos, não tinha uma estrutura de pré-campanha e de campanha suficiente para competir com pessoas que tinham muito dinheiro, eu tinha que apostar no trabalho, eu tinha que apostar na disciplina, na organização e na colaboração, buscando até genuinamente aquilo que é a política, é envolvimento das pessoas, é o coletivo. Eu comecei a preparar a minha campanha em setembro de 2017, quando a gente lançou a pré-campanha, e desde então, naquele momento, a gente foi trazendo pessoas, foi fazendo um trabalho minucioso, de porta em porta, de casa em casa. Claro, o fato de ser professor me ajudou muito por ter essa atuação em várias instituições educacionais e conhecer muitas pessoas também. E foi uma eleição, para muita gente, inusitada, inesperada. Muitos até que me apoiavam sabiam que era difícil e por vezes diziam, olha, calma, se você não ganhar. Mas lá dentro, no meu coração, eu tinha convicção que nós podíamos e nós iríamos ganhar. Então, para mim, não foi uma surpresa, nossa, é a realização do impossível. Não, foi a realização de um planejamento, de um trabalho ao qual me dediquei intensamente. Não parei de trabalhar, estava na iniciativa privada ainda. Então, saí de casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ponto de ônibus lá na Praça do Relógio, panfletar para a rodoviária, pegar os trabalhadores que estavam chegando, estavam saindo, dava aula até 1 da tarde, e 1 da tarde estava na rua. E ficava até 11 horas da noite panfletando, fechava aqui nas paradas de ônibus do W3, ou Itaguatinga, ou lá no Guará, em vários outros lugares, Águas Claras, onde a gente trabalhou bastante. E deu certo. Deu certo, porque, embora eu não fosse alguém muito conhecido dentro desse meio político, muita gente que me conhecia me ajudou a reverberar as propostas e o que eu poderia fazer dentro da Câmara Legislativa. Perfeito. E aí, acho que me interessa muito saber como foi o Leandro deputado distrital, né? Acho que a gente debate, eu tenho esse problema, na verdade, né? Acho que minha geração toda fica falando muito do nacional, porque o Bolsonaro, o Lula, e debate pouco o DF, né? A gente conhece muito pouco da CL-DF, da nossa Câmara Legislativa. Quem sabe falar o nome dos 24, ou mais de 10? Eu vou te falar até que eu gostaria de não saber mais, de conhecer mais de 10, porque não é um lugar muito, assim, querido, assim, não gosto muito daquela composição. E é uma composição majoritariamente de direita, né? Se você for pegar de esquerda, tem 4, 5, na verdade é o número, né? E os outros são todos, assim, ou é muito fisiológico, ou é muito de direita, ou os dois, né? Geralmente os dois. Como foi ser um deputado jovem, de primeiro mandato, enfim, como foi entrar nesse mundo dessa Câmara Legislativa que parece que parou no tempo? Rafael, eu costumo dizer que a forma como você faz a campanha determina, em grande parte, a forma como você vai fazer um mandato, seja legislativo ou executivo. A nossa campanha, em 2018, foi uma campanha, como eu disse, bem autoral, ela foi independente, claro que enraizada num projeto maior que a gente defendia, tanto nacional quanto local, mas sem amarras fisiológicas, sem o tomar lá da cá, sem nenhum tipo de dependência financeira de algum eventual doador, de algum eventual apoiador. A gente tinha pactos em torno de projetos e ideias. E quando eu entrei na Câmara Legislativa, por ter sido inclusive o menos votado, muitas pessoas me olhavam com um certo descrédito ou menosprezo, a gente pode falar realmente. E logo no começo, eu lembro da primeira votação, que foi ainda em janeiro, antes do fim do recesso parlamentar, o Ibanez propondo a ampliação do Instituto Estadual de Base e a criação do IGES. Que ele prometeu que ia acabar. E esse foi o primeiro capítulo de um estelionato eleitoral que ele cometeu nesses últimos 3 anos e meio. E na primeira votação, a gente já viu uma oportunidade de se colocar e mostrar que ali não era uma aventura e que ali não era alguém que tinha caído de paraquedas da Câmara, mas que a gente tinha consistência e a gente sabia exatamente o que nós queríamos. E ali deu-se início a um forte mandato de oposição a esse governo. Não porque havia já de cara uma dificuldade com o governador em si, mas com aquele projeto que eu sabia qual era. O Ibanez conseguiu reunir o que há de mais podre na política do Distrito Federal. Ele conseguiu reunir o que há de mais perverso, ele conseguiu reunir as fatias de projetos derrotados anteriormente nas urnas, que conseguiram fôlego para se reunir em torno dele e, por ele representado, voltar ao poder. Pessoas que
tinham sido afastadas por crimes gravíssimos. Falou da Caixa de Pandora. Metade da turma da Caixa de Pandora está lá de novo, seja como secretário, como parlamentar. A turma da oração da propina, para quem não lembra, entra no YouTube, dita oração da propina, está lá. Ou os próprios ou os herdeiros da oração. Exato. Tem então uma transição geracional acontecendo. Então todo mundo de novo. Eu já sabia quem era o Ibanez e quem era o grupo Ibanez. E aí demos início a um trabalho muito forte de oposição. Não sistemática, não raivosa, não ser contra por ser contra, mas programática. Porque também a gente previa a agenda que eles iam implementar, a começar por essa de deterioração do SUS, de destruição do SUS, de inversão das prioridades na saúde, colocando em primeiro lugar a média e alta complexidade e esquecendo a atenção primária. Exatamente. E aí a coisa foi andando. E como você bem coloca, não havia majoritariamente na Câmara oposição Ibanez, nós éramos minoria, somos 5 parlamentares de oposição e eu vou falar o nome deles. Leandro Graz, Reginaldo Veras, Arlete Sampaio, Chico Vigilante e Fábio Félix. São 5 deputados de oposição ao Ibanez hoje. E conseguimos juntos travar muitas coisas, segurar muitos problemas que iria colocar em prática, que ia prejudicar a população. E aí foram vários episódios. O episódio da CPI da pandemia, que nós propomos, com 13 assinaturas. No meio do caminho, um deputado retirou, ficaram 12. O presidente da Câmara engavetou, fomos ao judiciário. A CPI do IGES, que foi proposta em fevereiro do ano passado. Eu queria que você falasse mais, estava até na listinha aqui sobre a CPI da saúde, né, CPI da pandemia. Eu acho que foi a maior história assim, da sua ali dentro da Câmara, maior atuação, maior projeto. E é uma coisa que era meio óbvia de existir, né? O falso negativo, né, aquela operação que teve em vários estados, mas principalmente no DF, foi aqui. Eu não sei se vocês lembram da imagem, né? Esse negócio de escândalo de corrupção é muito imagético, né? Num dos escritórios, eles tinham uma lousa escrito somos ricos, ou estamos ricos, alguma coisa Exatamente. assim. Porque o superfaturamento foi uma baixaria muito, muito grande e pior, né? Com envolvimento não só do secretário, mas também com cargos altíssimos ali da Secretaria de Saúde. Fala um pouco disso, assim, como foi? Acho que é um exemplo muito bom, assim, olha, eu tentei propor, mas tive dificuldade de construir maioria, mas consegui 13, depois 12 assinaturas, e depois foi engavetado. Fala um pouco mais sobre isso. Muito importante relembrar esse fato, porque em ano eleitoral o Ibanez está colocando muita propaganda na TV, dizendo que trabalhou, que melhorou, mas a gente sabe quem é o governo dele. Primeira coisa, quando a pandemia foi decretada aqui no DF, isso em março de 2020, isso foi dia 13 mais ou menos. Dia 15 o Bolsonaro estava fazendo ruaça ali na frente do Palácio. A gente inclusive entrou com pedido de impeachment em cima dele, por causa dessa razão, dessa questão. E a gente até achou estranho o Ibanez ser um dos primeiros governadores do Brasil a entender que a pandemia era algo grave. Parecia entender. Mas depois a gente viu que decretar calamidade foi para ele um grande instrumento de corrupção, de desvio de dinheiro público. Primeiro episódio, contratação do Hospital de Campanha do Maria Garrincha. Ao invés de contratar a empresa com o melhor preço, ele pegou a quinta. A diferença da quinta empresa para a primeira era de mais de 2 milhões de reais. Ali a gente já viu algo estranho. Depois, a contratação dos leitos de UTI do Hospital de Campanha, acima do valor de mercado de uma empresa que já tinha sido investigada lá no Amazonas. Aí veio a cereja do bolo, contratação e compra de testes rápidos de Covid. Quando a gente for olhar as empresas que vendiam os testes rápidos, 2 coisas nos chamaram a atenção, 2 empresas, uma de brinquedos e outra de alimentos, sendo que uma delas era também a Precisa Medicamentos, que foi investigada na CPI da pandemia. O Brasil inteiro acompanhou. Lá no Senado. A tão famosa Precisa, lá do Ministério da Saúde. Quando a gente verificou isso, e esses demais fatos que eu citei, encaminhamos ao Ministério Público. Como sempre fizemos desde o início do mandato. A gente tem mais de 60 representações do Tribunal de Contas e mais de 50 representações do Ministério Público. E também do Ministério Público de Contas. De irregularidades. E aí mandamos mais essa. Em abril. Em julho, nós propomos a CPI da pandemia no momento que estourou a falso negativo, levando à prisão da cúpula da saúde, entre o secretário e mais 6 ou 7 pessoas, se eu não me engano. E aí, com esse fato, vários deputados, inclusive da própria base do governo, decidiram assinar o requerimento. 13 dos 24. Eram só necessárias 8 assinaturas, mas 13 assinaram. E durante 3 semanas a gente viveu uma verdadeira batalha dentro da Câmara Legislativa, diretamente com o presidente Rafael Prudente, que tem a obrigação de instalar a CPI se ela cumprir os requisitos. O que ele fez? Ele mandou para a Procuradoria da Câmara uma consulta para saber se a gente preenchia os requisitos. Era óbvio que sim, a gente tinha fatos determinados, a gente tinha assinaturas e a gente tinha um prazo para implementar a CPI e executá-la, que é o prazo já dado
próprio regimento interno da Câmara. Então não tinha o que questionar. E, de forma surpreendente, o Procurador-Geral da Câmara disse que a CPI não tinha fato determinado. Mesmo com todos esses que eu citei para vocês e outros, não tinha fato determinado. E com base nisso, ele me devolveu o requerimento. Aí foi uma verdadeira guerra. Aí nessa, um dos deputados retirou a assinatura, foi o deputado Daniel Donizete, e nós ficamos com 12. E durante esse percurso dele ter devolvido o requerimento e a gente recorrer, entraram 5 requerimentos de CPI, entre elas a CPI dos maus-tratos de animais. O regimento da Câmara só permite que haja 2 CPIs ao mesmo tempo. E aí foi o argumento que eles usaram para não botar da pandemia. É uma estratégia comum, né? Tanto na federal como na distrital, de você tentar preencher as CPIs com CPIs inúteis ou só feitas para desviar o foco. CPIs fake, né? Então é isso, é uma batalha institucional até, né? Porque você tentou usar das instituições. E se você for pensar, né? No DF, por exemplo, na Caixa de Pandora, todas as instituições estavam envolvidas. O Ministério Público, o Sistema Judiciário, a imprensa, toda envolvida diretamente. Não era assim, tipo envolvida, não, era envolvida diretamente. A Câmara Legislativa e o Executivo inteiro, né? No caso do Arruda. Então, assim, eu acredito muito nas instituições, a gente tem que defender as instituições, mas elas só funcionam se a gente chacoalhar elas, né? Vamos lá, Ministério Público, vamos atrás. Vamos seguir, porque tem muitas coisas. Eu queria entrar um pouco na eleição, depois a gente vai para os jogos, que está todo mundo muito ansioso, pelo menos eu estou, não sei vocês. Falando um pouco assim da sua eleição, né? Eu sei que foi um pouco uma novela essa definição do seu nome, né? Tinham outros pré-candidatos que tiraram o seu nome. Foi uma novela que Brasília acompanhou um pouco, mas eu queria saber assim, como é que começou e como é que foi a resolução? Por que Leandro Grazi é o cabeça da chapa da federação? Eu vou voltar em 2021, quando eu estava ainda na Rede de Sustentabilidade. Desde 2019, Rafael, Carlos, Luzane, eu venho fazendo um diálogo com várias lideranças, vários amigos, parceiros desse nosso campo progressista e até de outros campos que não estão na base do Ibanez. No sentido da gente pensar que Brasília precisa urgentemente de uma retomada, de uma virada de chave, de um projeto. E aí não são nomes. Uma candidatura ao governo não é uma candidatura de si mesma. Aliás, nenhuma, nem ao legislativo, um pouco. Ela é sempre uma candidatura que representa algo, ela precisa representar um projeto maior. E a gente não tinha esse projeto. Até o ano passado não havia nenhuma construção de programa de governo, não havia nenhuma articulação suprapartidária, não havia uma mesa de negociação, de diálogo entre forças políticas da cidade que não estão no grupo do Ibanez. Eles sim, já estão desde o início de 2019 pensando na eleição de 2022, mas nós não estávamos trabalhando nesse sentido. À época, havia algumas candidaturas naturais, como a da própria senadora Leila, que estava no PSB, a do próprio senador Regufe, que estava sem partido, havia a possibilidade do PT indicar uma candidatura, e a gente estava conversando sobre essas possibilidades. E nenhuma delas evoluiu, nenhuma delas amadureceu. A Leila foi para a Cidadania, aí o Regufe foi para o Podemos, depois foi para o União Brasil. Então, foi feito um movimento que a gente não tinha como unificar. Aí, em setembro, eu lancei a pré-candidatura pela Rede de Sustentabilidade, com o apoio do partido, com toda a discussão interna feita, e demos início à construção de um programa. De setembro a dezembro, nós realizamos 12 encontros temáticos, ouvimos especialistas, lideranças da sociedade, e colocamos os partidos na mesa. Então, fizemos várias reuniões, várias agendas partidárias, inclusive, em dezembro, reunimos no almoço, se não me engano, foram 9 ou 10 partidos, praticamente todos esses do campo progressista, com os presidentes, os vice-presidentes, apresentamos dados, pesquisas, para dizer, olha, a gente tem como ganhar essa eleição. A gente tem um caminho para ganhar essa eleição. E, justamente em dezembro, foi quando estava sendo formada a federação. Hoje é a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PV, PT, PCdoB, à época com a possibilidade de ingresso do PSB também. E essa federação, naturalmente, seria a federação que daria sustentação à candidatura do Lula. A Rede, que era o meu partido à época, não tinha decidido sobre a entrada ou não em uma federação, havia muita incerteza, e a nossa pré-candidatura aqui também precisava de um apoio maior, que não era dado, à época, por algumas figuras do próprio partido. Então, recebi o convite do PV, também estava em diálogo com o PSB à época, mas você sentiu falta desse apoio da Rede? Também, e fazer parte de algo maior. Eu acho que mesmo os partidos não podem agora apostar em projetos próprios, projetos solo. Não é hora de marcar posição, me desculpem, né, com todo Mas, respeito. por exemplo, pessoas da Rede também do DF concordaram com você e foram com você? Algumas sim, várias, inclusive.
Era algo da gente tentar algo maior, porque sem essa comunhão de forças, nada seria possível, nem em nível nacional, muito menos local. Então, fui para o Partido Verde, à época, e o Partido Verde dentro da federação. Com a minha entrada, só tinha uma reivindicação e uma pré-candidatura majoritária, que era a do Distrito Federal. Aqui, à época, o PT tinha a pré-candidatura da Rose, da professora Rosilene Correia, que hoje é a nossa pré-candidata ao Senado, e a do companheiro Magela. O PCdoB tinha a pré-candidatura do João Vicente Goulart e o PSB tinha a pré-candidatura do Rafael Parente. O PSB decidiu não entrar na federação e demos início a uma construção entre essas que havia. E, tanto em nível nacional quanto em nível local, a gente conseguiu chegar a esse resultado. Então, hoje, eu sou pré-candidato ao governo. Nós definimos neste final de semana a pré-candidatura à vice, que é da professora Olga Mira Mansa, que é decana de extensão da Universidade de Brasília, PCdoB, e a pré-candidatura da professora Rosilene Correia ao Senado. Isso não significa que a gente vai deixar de dialogar com os demais partidos, mas, por hora, essa é a nossa formatação. No primeiro podcast, a gente recebeu o Rafael Parente, né? Vocês eram do mesmo movimento, né? O movimento Agora, lá em 2018. 17, 18 ali. Eu acho vocês ideologicamente meio parecidos, assim. Por que vocês não estão juntos? Eu acredito que foram tomadas decisões, tanto individuais quanto partidárias, que ainda não permitiram essa unidade. O Rafael Parente é uma pessoa que eu respeito muito, é um amigo, considero ainda uma pessoa muito próxima, mas, do ponto de vista estratégico, a nossa defesa era da união do campo. Primeiro, o PSB optou em não participar da federação, embora tenha o vice-presidente da República. Segundo, aqui no DF, entendendo o desafio que nós temos pela frente, não faria sentido um partido estar descolado de outros. Então, nosso entendimento era que a composição do PSB é necessária, nosso entendimento é de que a composição é necessária, mas ela não pode ser uma construção pessoal, ela precisa ser uma construção coletiva. Então, chamamos o PSB para sentar à mesa, inclusive nas semanas anteriores, nessas últimas, a gente teve encontros com a direção do PSB, fizemos um convite ao PSB para que participasse da coligação, oferecemos a vice-governadoria ao PSB, e o PSB optou em não indicar e disse que, por hora, não vai manter poderia tomar nenhuma decisão, então a gente preferiu construir isso internamente. Do ponto de vista dessa composição, eu acho um cenário bem parecido com São Paulo, por exemplo. Então você tem assim, a composição de partidos, a forma como isso se dá é parecida. Em São Paulo a gente ainda tem assim, a expectativa, por exemplo, de que o Márcio França retire a candidatura e possa compor essa chapa. Você disse que já foi decidido pelo PCdoB na vice. Você vê ainda alguma chance, alguma oportunidade de haver essa união, de haver essa composição ainda com o PSB? Acredito que é super possível. No entanto, a composição da tríplice majoritária está formada e ela é irreversível. Isso é uma decisão da federação, não é uma decisão minha, mas foi tomada pelos dirigentes, pelos presidentes dos partidos que compõem a federação. Até porque nós estamos aí há um mês, pouco mais de um mês das eleições. Uma candidatura majoritária, vou dizer novamente, ela não pode ser um projeto pessoal. Ela demanda uma construção muito mais ampla, que envolve principalmente um projeto, um programa de governo, que é o que nós temos trabalhado desde setembro do ano passado. E estamos agora numa fase intensa de diagnósticos e definições para territórios específicos, para áreas específicas, na saúde, na educação, na mobilidade, na habitação. Então, é uma tarefa coletiva. A gente acha que sim, e acreditamos que é muito possível compor ainda com o PSB e também com Solidariedade, que faz parte da nossa frente nacional, numa coligação, podendo eles ocupar outros espaços, para além dessa tríplice majoritária, espaços de suplência, ou até não indicando espaços dentro dessas suplências, mas fazendo um pacto conosco de fortalecimento do projeto e também de apoio às pré-candidaturas proporcionais que eles têm, que inclusive são muito boas, tem pessoas muito interessantes. A gente tem o professor Israel, que está lá como pré-candidato a deputado federal, a gente tem o ex-governador Hollenberg, a gente tem pré-candidaturas a distrital muito fortes. Temos a Deise Amarillo, que é ex-presidente dos sindicatos enfermeiros, a Tainara Mello, que é uma jovem liderança feminina. Nós temos o Rodrigo Dias, que é o próprio presidente do PSB. Ou seja, tem quadros muito qualificados no PSB para as candidaturas proporcionais, que precisam ser fortalecidos. E que fora de um movimento amplo, aí eu vou falar de uma avaliação mais pessoal, até política, fora desse lugar de pré-candidato, acredito que para o PSB é estratégico participar desse processo. O PSB ficar sozinho
não é nem coerente com a estratégia nacional que o PSB tem. Não é coerente com a estratégia do nosso campo progressista, que a gente precisa derrotar Ibanez aqui no DF. Uhum. A gente precisa. E, em nível nacional, eleger o presidente Lula. Portanto, estamos abertos sim ainda, há tempo, até o final do mês, para que o PSB venha a compor conosco, que são convidados, são muito importantes, quero reafirmar isso, assim como também estamos tentando estreitar com solidariedade e reproduzir aqui o mínimo possível, o máximo possível, aliás, daquilo que é a Frente Nacional. Tem a candidatura da Queca no PSOL, que me parece irreversível, vamos respeitar e dialogar até o momento do segundo turno, quando esperamos estar juntos. Deixa eu aproveitar, Rafael, o Leandro mencionou o nosso campo progressista. É uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas eu acho importante fazer. Eu posso inferir a partir daquilo que você está falando no seu discurso e tudo mais, mas eu queria que você se colocasse no espectro político. Eu queria entender, Leandro, aonde é que você está no espectro político hoje? Eu me considero um progressista, eu sou um defensor do Estado de bem-estar social, eu sou um defensor das políticas sociais, eu sou um defensor da educação pública de qualidade, sou um defensor do SUS como um sistema público de saúde universal, equitativo, sou um defensor da assistência social. E acredito que, neste momento, na história do Brasil, discursos que defendem Estado mínimo, meritocracia, são absolutamente incoerentes com a realidade. E o meu mandato demonstrou isso. Nós fomos, se não mais, um dos mandatos mais progressistas que a Câmara teve nessa legislatura. Nós nos colocamos diretamente em oposição a situações que, por exemplo, atacavam os direitos sociais, atacavam essas situações que agora eu digo que eu defendo. Por exemplo, a militarização das escolas. Você fala da minha relação, da minha proximidade, semelhança ao Rafael, e eu discordei veementemente dessa militarização. Eu sou contra a militarização das escolas públicas. O papel das polícias, no que diz respeito à intersetorialização com a educação, é no batalhão escolar e participando de ações de prevenção. Agora, dentro da escola, é o profissional de educação que tem que estar. Não é o policial militar nem o bombeiro. E eu entendo as comunidades que adotaram e aprovaram. Porque quando você olha aquela região, aquela comunidade, você não tem saúde, você não tem educação, são poucas escolas, você tem um déficit de emprego, desenvolvimento econômico. O que elas querem quando aceitam um profissional de segurança dentro da escola? O que elas estão buscando? Qual a resposta que elas estão aguardando? No fundo, elas querem uma certa segurança, não é pública, elas querem uma certa ordem. Elas querem uma ideia de que os filhos delas estarão afastados de riscos, mas a polícia não garante isso. Infelizmente, não garante. Ou felizmente. Portanto, eu me considero sim um progressista, me considero hoje dentro do nosso campo esquerdo, desse campo que defendeu as principais estruturas e construções que a gente fez no país ao longo da história. Especialmente dos sistemas, das políticas estruturais, das políticas de Estado que agora estão sendo destruídas. Leandro, me incomodou um pouco. Eu sei que a gente tem que ser amplo em momentos de lançamento, né? Mas no seu lançamento lá na rede, na época que você ainda estava na rede, a participação da Júlia Luce, porque ela é exatamente o contrário disso tudo que você está falando. E no nível assim, que não no nível de uma discordância, né? Ela organiza atos junto com a Bia Kicis contra máscara, contra isolamento social durante a pandemia. Então, assim, eu achei um pouco demais, uma amplitude um pouco além do que eu esperaria de uma pessoa que se diz progressista. O que você acha? Naquele momento, eu convidei todos os parlamentares da Câmara para o nosso lançamento, aqueles que quisessem transmitir uma palavra de respeito, porque até aquele momento, inclusive, a deputada Júlia e eu tínhamos uma relação mais respeitosa, digamos assim, uma relação até de convergência em determinados pontos. Na oposição ali, alguma coisa? Exatamente. A Júlia também votou contra o IGES, a Júlia também votou contra determinadas situações que o governo Ibanez promoveu de ataque à sociedade. E a gente, naquela época, tinha um espaço melhor, né? Acredito que nesses últimos meses ela, inclusive, tomou uma decisão de se vincular mais a determinadas forças políticas e a determinados posicionamentos. E aí eu tenho discordâncias severas em relação a ela e em relação aos pontos que ela defende. Acho inaceitável uma pessoa da nossa geração fazer essa aproximação com o que há de mais extremista, mais retrógrado. Do ponto de vista, assim, sabe, de Estado Democrático de Direito, como você disse, da defesa da Constituição, sabe? A gente, na nossa geração, não tem, eu às vezes aceito o cara que tem lá, tá há muito tempo fazendo política desse jeito e tal, mas, pô, a nossa galera não tinha que fazer isso. Nós temos divergências contrastantes, nós estamos em campos políticos distintos. Naquela época, assim como também convidei os 3 senadores, convidei a nossa bancada federal, com algumas exceções,
convidei para participarem, e aí defendendo também um pouco dessa visão de que adversários não são inimigos. O adversário se respeita. Para você ter o jogo, os adversários têm que estar em campo. Não tem jogo com um time só. Agora, o inimigo você tenta destruir. Eu não trato nenhum dos meus adversários como inimigos. Eu não quero destruir ninguém, eu não quero violentar ninguém. E respeito a todos, mesmo aqueles que eu divirjo substancialmente, como o caso da Júlia. Nós temos divergências profundas, né, da forma de fazer política e daquilo que nós defendemos, inclusive. Gente, chegou a hora que todos esperavam, pelo menos eu, que ia começar os jogos. A gente tem que acelerar, que a gente já está avançado no tempo. Mas a gente vai jogar agora o GeoGuess. Tá rolando a vinheta, acabou de rolar a nossa vinheta, o GeoGuess, a gente está estreando essa vinheta. Gente, ó, vamos jogar todo mundo junto. Então, se vocês tiverem uma sugestão de onde é, vocês podem falar. Ó, vamos lá, carregar uma localidade, assim que a internet permitir. Onde é isso? Isso aqui é a produção da Natália Botelho. Então, tem maldade aqui, alguma coisa. Ó, tem aqui um... Posso falar? Já sabe? Santa Maria. Santa Maria. Olha só, isso aqui eu ia chutar Santa Maria. É, vamos ver então. Aqui nessa praça acontece um encontro muito bonito chamado Batalha da Santinha. É a Batalha da Santinha. Você ganhou pontos com a Natália agora, que ela botou aí exatamente por conta disso. A Natália e com o Nenzinho, que é das batalhas também. Já batalhou lá o Nenzinho, com certeza. Já fui várias vezes na Batalha da Santinha. Rapaziada, é fera. Aí eu vou tentar acertar aqui. Não tem muito problema se não acertar assim exatamente. Aqui? Aqui assim? Aqui, vamos chutar aqui, gente. Vamos... Aqui também não pode ser detalhista, né? Porque aqui o mouse aqui na mão, ó, aí, ó, fizemos bem, 700 metros, porra. Aí é nota 10, velho. Aí, Santa Maria é quase ali, né, no entorno ali. Você acha que dá para melhorar políticas ali para essa relação com o entorno? Dá demais. Santa Maria é uma cidade que a gente tem atuado bastante, principalmente na educação. As escolas receberam recursos. A gente, inclusive, aprovou a lei do carro exclusivo para mulheres do BRT Sul, né, que está implementada desde 2019. Mas essa região sofre muita pressão, de fato, dessas cidades do entorno do Novo Gama, da Céu Azul. Por quê? Porque nesses últimos anos, principalmente, não houve colaboração entre os estados de Goiás e Distrito Federal para a implementação de políticas, né, nessas regiões. Isso é muito doido, né? Que o Ronaldo Caiado é de direita, o Ibanez é de direita. Para mim, eles são muito parecidos no plano ideológico, mas não se entendem. Eu não sei por que não. Leandro, nessa região aí, Santa Maria está entre as várias cidades que têm salários inferiores ao mínimo, né? Ou seja, isso coloca Brasília, o Distrito Federal, na segunda unidade da federação, com a maior iniquidade social, né? Assim, não tem justiça social, é um desequilíbrio muito grande, uma desigualdade muito grande. O Distrito Federal perde apenas para Sergipe. Como mudar esse cenário que é tão dramático? O que a gente teve nesses últimos anos, décadas, né, Rosane, foi um processo de regularização das moradias, mas sem desenvolvimento social e econômico nesses territórios. São cidades dormitório, como a gente chama, e que tivemos as regularizações, as escrituras entregues, mas não foram implementados equipamentos públicos, você não teve uma política econômica, uma política de desenvolvimento econômico para essas regiões. Isso foi arduamente pensado ali entre 2015 e 2017, quando nós aprovamos o ZE, o Zoneamento Econômico-Ecológico, Ecológico-Econômico. O zoneamento ecológico-econômico, ele aponta exatamente o que precisa ser feito em cada território para você ter o melhor impacto econômico possível, com o menor impacto ambiental para a geração de emprego e renda. Sim. E Santa Maria, Recanto das Emas, Gama, toda a região sul, tem uma vocação econômica bem definida, tanto para a economia de serviços, para a economia industrial. A gente não pode falar que a indústria é uma potencialidade para o DF todo, mas para essa região sim. Para a região norte já não seria tão interessante você levar a indústria, mas essa região, pela característica inclusive ambiental, ela está disponível para investimentos industriais de logística. Tem um projeto já previsto aqui para perto do Recanto, que é o nosso polo de logística, que não sai do papel ainda, para que justamente essa população seja contemplada com novos empregos, para que ela não saia de lá todo dia, para que ela fique nessa área
e possa dignamente trabalhar e poder colocar comida na mesa, né? Então, realmente, Santa Maria carece muito de emprego, carece muito de oportunidade. Ali a gente tem o Porto Rico, né, mais para trás, uma região que sofre muito também com pobreza e miséria, com falta de renda. Muitas mulheres solo, mulheres chefes de famílias monoparentais lá no Porto Rico. Então, é uma área muito importante, né, para que a gente justamente implemente o projeto que a gente está construindo, que é o projeto de combate à fome e à pobreza com geração de emprego e renda. Vai ser uma das áreas prioritárias, sem dúvida, do nosso governo. Pronto, vamos jogar mais, gente. Vamos pro próximo aqui no GeoGuess. Vamos ver se 700 metros foi um feito. Eita, esse aqui tá mais fácil também, hein? Saída norte. Aí, ó. Aqui é o setor de diversões norte, ali, né? Atrás. Ali perto dos postos. Exatamente, Colorado. Colorado, né? Vamos ver se aqui o cara do mouse, no caso eu, acha certinho. Aqui. Mais ou menos aqui, né? Eu vou botar aqui nesse aí. Dois quilômetros, tá bom. Você foi melhor dessa vez. Já não, a outra foi 700 metros. Ah, tá. Aí, tá bom. Ali a gente acabou de ter uma intervenção grande, né, no final do Hollenberg e início do Ibanez, que é o trevo de triagem norte, né? Mas é uma área muito importante, né? Qual que seria a principal política para aquela saída norte ali? Essa área, ela tem uma importância do ponto de vista ambiental. É importante dizer isso. A gente está ali, tem o Taquari, você tem o Grande Colorado, você tem Sobradinho, você tem a Granja, o Torto, você tem a Fercal um pouquinho mais para frente e você tem o Lago Oeste. O Lago Oeste é um dos principais polos produtores agroecológicos do Brasil, né? Por região e per capita. E essa região está sofrendo muita pressão da especulação e também da grilagem. Você tem ali, por exemplo, dentro do próprio Lago Oeste, uma tentativa hoje de parcelamento irregular, que a gente tem denunciado no Ministério Público, que não pode acontecer, que vai ser a morte daquela região e vai ser uma perda do ponto de vista econômico muito grande. Sim. Então, toda essa área norte, incluindo não só Sobradinho, Colorado, mas andando mais Planaltina, ela tem um potencial socioambiental muito grande. Mais lá adiante a gente tem a unidade de conservação Parque Águas Emendadas, né? A gente tem ali também o Córrego Ribeirão Sobradinho, que agora a gente está intervindo para tentar salvar, ele está em processo de deterioração. Toda essa área é uma área estratégica para o ecoturismo, para o desenvolvimento sustentável, para a economia verde, para a geração também de emprego com base na agricultura familiar. Ali você tem assentamentos, inclusive, né, para a área de Planaltina. E é uma população como um todo que sofre muito com o transporte. O trevo, ele ajudou para quem anda de carro. Mas cadê o BRT Norte? Tem uma área que não dá para você levar metrô. Com as tecnologias atuais, é quase inviável você levar metrô para lá. Mas você pode levar um monotrilho, você pode levar o BRT, você pode diversificar a mobilidade por ali. Beleza, vamos pro próximo. Aí os próximos a gente vai fazer mais rápido, porque, né? Senão, cada região também tem 1000 questões envolvidas. A atenção tá carregando aquele momento de tensão. Ah, tá fácil. Tá fácil. Essa é só correr pro abraço, hein? Essa é só correr pro abraço. Eu acho que uma das maiores dores do povo do Distrito Federal é não ter uma rodoviária digna, né? Uma rodoviária que respeite quem usa o transporte. Porque, inclusive, sexta nós fomos lá fazer uma intervenção, uma ação de chamado do ato do dia 12. A rodoviária, ela tá caótica. Essa é a palavra. Ela é caótica. Sabe, assim, para o usuário do transporte público, para o comerciante, para o trabalhador, ela é caótica. A quantidade de ambulantes estão lá hoje, pessoas desempregadas estão tentando sobreviver. Tem muitos imigrantes, inclusive. A gente encontrou um jovem camaronês que estava lá vendendo seus produtos. Então, eu acredito que essa, sem dúvida, é uma das maiores dores. Mas vamos falar de transporte também? Vamos falar de mobilidade. A gente tem uma grande conquista aqui no DF, que é o passe livre, né? Mas muita gente fala de outras modalidades, soluções tarifárias, como tarifa zero. O que você cogita para que as cidades federais sejam mais acessíveis? A tarifa zero pode ser uma construção gradual. Esse tópico, essa questão, ela é um dos pontos centrais do programa de governo que a federação está construindo. Primeira coisa, você falou de modelo tarifário. O modelo tarifário está completamente desvirtuado. A tarifa técnica e a tarifa usuário só são benéficas para um único sujeito, o empresário do ônibus. O cidadão que pega ônibus
todo dia, ele não tem nenhum tipo de benefício. O valor que ele paga é igual ao valor que o usuário ocasional paga. Então, em vários lugares do Brasil e do mundo, o que você tem? Você tem um prestígio desse usuário regular. Ele compra um cartão, por exemplo, com um número de viagens e, ao mesmo tempo, isso permite que ele use os ônibus em determinados horários de maneira gratuita, entre aspas. Mas, na verdade, ele já pagou. Mas como ele é frequente, ele é regular, ele é prestigiado. A outra situação, a forma de contratação dos ônibus, das empresas, é por bacia, não é por quilômetro em si. A gente não tem transparência no sistema de bilhetagem, hoje é administrado pelo BRB. Mas aí por quilômetro, quem mora mais longe vai pagar mais caro. Na verdade, o Estado paga, ele já contrata quilômetros. Sim, claro. Eu estou contratando a operação. Você vai operar para mim X quilômetros todo dia. Está pago. Se vai entrar 30, 20 ou 15 passageiros, está pago. Uhum. Certo? E aí você tem outras estratégias para baratear o valor. Bom, a questão mesmo da qualidade dos ônibus, a gente tem visto aí diariamente ônibus quebrados. Então, a fiscalização do governo sobre as empresas é precária. As empresas não são multadas, advertidas. O contrato não é cumprido, já denunciamos isso mais de uma vez. Pedimos, inclusive, uma auditoria agora ao TCDF no sistema de bilhetagem. O contrato não é cumprido, já era para ter GPS nos pontos de ônibus. Até hoje, tem pontos de ônibus que não tem cobertura, não tem o abrigo. É isso. Lá em São Sebastião, na Avenida Central, tem um ponto de ônibus e não tem o abrigo. E não é só isso, não. O usuário nunca tem certeza do horário. Não existe uma tabela de horário que ônibus passa nas paradas de ônibus. Então ele fica perdido. Quem chega a Brasília não sabe para onde vai, quem é novato na cidade. Os horários até estão previstos, mas não são cumpridos, né? E ninguém fiscaliza. E nem é mostrado ao usuário. Isso. Agora, só antes de passar a rodoviária em si, você mencionava isso, né? Eu estou aqui desde 2005. Para mim, a rodoviária do Plano Piloto é a síntese de como se tratam os pobres no Distrito Federal. Sim. É incrível como, no centro do Plano Piloto, o espaço mais degradado, o espaço menos que tem menos suporte ou um dos, né? É a rodoviária do Plano, Concordo, que é por onde passa pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, todos os dias. Perfeito. É incrível isso. Essa visão ela é pura, exatamente. Ali é a demonstração de como o Estado maltrata quem mais precisa de serviço público. Acho que a rodoviária, em alguns momentos a gente teve ali respiros, né, da revitalização, uma tentativa de humanização daquele ambiente. Mas a rodoviária ela tem um potencial imenso, né, do ponto de vista produtivo, inclusive, de geração de emprego e renda. Tem muitos comerciantes ali. Você tem um potencial até artístico, interventivo, cultural. Uhum. A rodoviária pode ser um lugar bonito, a rodoviária pode ser um lugar de arte, de cultura também. As pessoas passam por ali, de serviços essenciais. Na hora está ali embaixo, mas, poxa, está quase caindo lá na hora, né? Então, enfim, acho que a rodoviária também é um ponto de atenção extremamente necessário. Vamos lá, gente. A saideira para a gente jogar outros jogos. Não é massa? É interessante a gente falar de outros lugares. Olha aí, onde é isso, gente? O que a Natália preparou para nós? Santa Felicidade ali. Eita. Alguém vai ter que chutar aí, gente. Vocês podem ajudar aí também. Guará. Eu vou chutar aqui. Eita, parece pode um ser. fundo, não, né? Não. São Sebastião. Esse é São Sebastião. É? Você viu a placa aqui do burrinho aqui? É porque eu acho que esse é o fórum, né? É o Fórum de São Sebastião. Ah, velho, eu não ia saber, não. Porque eu morei no Mangueiral, então pelo menos isso aí eu tô conhecendo. Eu não sei se a gente acertou. Mas será que eu acertei? Calma que eu tô errado. Sei que a gente tem errado, mas parece o Fórum mesmo. Se não for São Sebastião, talvez seja Calma o que eu tô perdendo Gama. aqui, né? Eu acho que é São Sebastião. É aqui? Aqui. Não, pera que eu tô errado aqui. Pra onde é que é aqui? Aí, pronto. Aqui assim? Isso. Vou chutar meio de longe. Gente, até ganhar medalha. Olha, Vocês Cravou? estão ajudando? Não, é porque a gente foi perto. 120 metros, caraca! melhor Você que tá- a primeira. Caraca, não, mas foi vocês aí. Dava pra ir andando, ó. 120 Dava pra ir metros, andando, muito bom, velho. São Sebastião. Ali também é uma região que recebeu projetos, né, de moradia popular, como você disse, o Mangueiral. Mangueiral. Mas o que você pensa quando você
São Sebastião, ela era antigamente a Agrovila São Sebastião, era uma área de produção rural, ela tem uma sensibilidade ambiental muito grande. E ela cresceu de uma hora para outra, também muito em razão dessa ação, da grilagem, etc. Essa talvez seja a cidade mais abandonada desse governo, Sim. por esse governo. Não tem nada regularizado. Nada. Acabaram de aprovar o projeto de regularização do Morro da Cruz, do Vila do Boa e do Capão Comprido, né, que são Mas pra cá. comunidades ali, mas até agora as obras não chegaram. Tem o Crixás, que foi um setor habitacional entregue, que fica mais ou menos aqui, condomínio Crixás. Mas chega lá no Crixás, não tem uma UBS, não tem uma escola. Botaram lá uma creche, que é a compensação da obra, né? Mas ensino médio e ensino fundamental não tem. Essa região também aqui de São Francisco ela é extremamente necessitada. A gente destinou 4,5 milhões para uma UBS no orçamento desse ano. A Secretaria de Saúde disse que não poderia executar porque não tinha capacidade técnica, disse que tinha problemas técnicos. Aqui para trás, né, você tem o Capão Comprido. Para cá você tem o Morro da Cruz, que também é uma região completamente abandonada. Então, assim, São Sebastião tem uma das melhores experiências de saúde do Brasil, que é a casa de parto. Mas também está sobrecarregada. Saem mulheres de Paranoá, do Itapuã, para São Sebastião, para usarem o serviço da casa de parto. E essa casa de parto está cada dia mais pressionada, sem investimento, sem infraestrutura. A UBS de São Sebastião, as pessoas chegam lá, não tem uma cobertura para elas esperarem o atendimento. A UPA de São Sebastião também, permanentemente lotada. As escolas estão sobrecarregadas, né? Eu comecei dando aula em São Sebastião, lá no Centrão, no 101. Cheguei lá esses dias, tem 50 alunos por sala, né, no ensino médio do Centrão. Então essa é uma cidade que, apesar de ter tanta gente boa, forte, tem um tecido cultural aqui incrível. Muito A forte. galera massa, né? Vários projetos, mas falta o apoio, né? O transporte lá, que eu acho que eu falei da parada de ônibus que não existe na prática, ela fica mais ou menos aqui, né? As pessoas se amontoam lá no final do dia, é uma loucura, é uma coisa... É muito doido. Todo podcast eu falo a mesma coisa, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais. Que Brasília é estado e município, é governador e prefeito. Isso parece meio óbvio, nada demais, mas é uma organização totalmente sui generis, totalmente extraordinária. Porque a gente fala pouco dessa pauta de prefeito, né? Essas coisas de prefeito, fica um pouco na margem. A gente fica falando de pauta de governador. Embora a Câmara esteja na praça da prefeitura. Ali do lado, né? Mas é isso, a gente fala pouco das pautas de prefeito, essas coisas que estão mais ligadas à educação básica, né? A gente tem que forçar um pouco mais isso e lembrar que, eu sempre falo isso também, aqui a gente tem os escândalos de corrupção, os pequenininhos de prefeitura e os grandes de estado. Então também tem esse lance que a nossa administração pública tem que ser 2 vezes mais fiscalizada aí para não fazer coisa errada. Gente, acho que acabou o Joguês, eu queria jogar mais um, mas o tempo tá acabando. E a gente tem agora o tempo das perguntas dos nossos convidados, que não tem vinheta, mas é um momento muito emocionante para mim. Vou começar com a Rosane pedindo também para você olhar para a câmera, mais para lá. Isso, tá. É difícil falar de costas pro Leandro, né? É essa ali, ó, pronto. Mas eu queria... aqui mesmo? Isso, aí. Bom, você falou muito dessa questão ambiental, né? Quando você fala da parte norte de Brasília, a parte norte de Brasília é um nicho muito importante na questão ambiental. Por exemplo, tem águas emendadas e toda a vida houve, desde o plano diretor de Lúcio Costa, no sentido de não haver avanço populacional nessa região. Avanço mesmo, você criar comunidades, como você pode criar em São Sebastião, como você pode avançar no Gama, você pode avançar pela parte norte de Ceilândia. Como deter isso dentro de uma proposta de governo para garantir que Brasília não sofra um desabastecimento de água, não tenha impactos mais graves ambientais, porque é dali que estão as nascentes, né? Águas emendadas são 3 bacias que águas emendadas alimentam. E aí, como fica? Exatamente. É fato que a cidade vai crescer, as pessoas estão chegando, as famílias estão crescendo. A questão é para onde a cidade vai crescer e como ela vai crescer. Essa região, como a Rosane bem lembra, é uma região de extremo valor ambiental. Intervenções de impacto, sejam imobiliárias, sejam intervenções econômicas, industriais ali, são de alto grau de prejuízo. Isso não é só para quem mora lá, é para o DF todo. Ela lembra das subbacias. A gente tem ali centenas e centenas de nascentes. O governo está levando agora para a região do Taquari, a etapa 2, Taquari, lá na região da Serrinha também, vai matar pelo menos umas 30 nascentes ali.
Quando a gente fala de morte de nascentes ou de afetamento de córregos e subbacias, a gente está falando da disponibilidade de água para o Distrito Federal. A crise hídrica de 2017, ela não foi por acaso, porque estava seco. Não. Ela é resultado de décadas e décadas de impermeabilização do solo, de grilagem, de parcelamento em áreas estratégicas do ponto de vista ambiental. Aí eu vou voltar no que eu citei há pouco, no ZE. Porque o zonamento ecológico e econômico ele também mostra exatamente onde você pode construir e onde você não deve de jeito nenhum construir. E sabe o que o Ibanez fez com o ZE? Botou na gaveta. Passou por cima, rasgou. Ele rasgou um papel ontem, né? Para atacar o governo passado. Mas ele rasgou o ZE. Ele rasgou porque o que está sendo feito nesses últimos 3 anos aqui no Distrito Federal, nada mais nada menos é do que o comprometimento do futuro da cidade. O comprometimento da água, o comprometimento da área verde, o comprometimento da vida. Sim. Então a gente tem risco aqui no DF de um crescimento absurdo das injustiças climáticas. A gente está em crise climática, a gente está no momento de calamidade, de emergência climática no Distrito Federal. Nós temos que decretar a emergência climática no DF o mais rápido possível. Sim. Porque quem está sofrendo com isso não é só a biodiversidade, a fauna e a flora, mas fundamentalmente as pessoas. Você tem algumas comunidades que não têm saneamento, não têm água, que não estão tendo acesso a isso. Portanto, é muito importante lembrar naquela região toda a pressão que está acontecendo e o papel do governo do Distrito Federal em redirecionar e reposicionar essa expansão da moradia. Então, para a região sul, a gente tem possibilidade, para a região leste, a gente tem possibilidade. Com planejamento, né? Com planejamento. Eu acho que o rio mais sofrido é o Melchior, que fica ali perto do aterro, e o aterro não está tendo o tratamento correto. Eu queria aproveitar para fazer 2 momentos culturais de serviço aqui. Um primeiro é bebam água, gente, que está muito seco. E o segundo é um momento de geografia e desafio também para vocês. Perto da minha casa e da casa do Felipe, passa um rio que chama Córrego do Cedro. Ele deságua no Paranoá. Se eu jogar uma água ou fizer xixi ali no meu corguinho lá, onde essa água vai desaguar? Pergunta de milhões. Natália já ouviu isso milhões de vezes. Olha só que doido esse percurso. Ele sai do Paranoá, vai para o São Bartolomeu, vai para a Bacia do Corumbá, junta com os rios lá do Tietê, da bacia lá de São Paulo, que eu esqueci o nome, e vai parar no Prata. Vocês sabiam? Aquela gotinha. Então é isso, é tudo interligado como bom pesquisador. Sacanear argentino. Exatamente, pode sujar o Se rio. você faz uma expansão maior no Taquari, você vai poder comprometer também as nascentes que alimentam o Lago Paranoá. Exatamente. É isso. Por isso a gente fala que aqui é o berço das águas, porque literalmente a gente consegue abastecer o Brasil inteiro. Né? E a Bacia do Prata é uma delas. É uma epopeia aqui a nossa produção. Da água melhada você vai para a Bacia do Amazonas. É isso. Tudo nasce aqui, velho. É incrível. Mas agora vamos para o momento do nosso outro debatedor convidado fazer sua pergunta bem pertinho do microfone. Tá. Carlos Ordas, agora é seu momento de brilhar. Primeiro, obrigado, Rafael Anjinho, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, Leandro, estar aqui com a Rosane. Uma honra conhecer vocês. E eu queria, na verdade, tem uma outra pergunta aqui que eu vou deixar, se der tempo, um pouco para depois, mas eu quero complementar essa questão que a Rosane levantou. Eu vejo assim, a sua trajetória está muito ligada à questão da sustentabilidade, à questão do meio ambiente. Mas eu queria entender como é que numa campanha a gente traduz isso para as questões cotidianas dessa população, né? Essas questões, tudo isso que você está dizendo impacta diretamente a vida de milhões de pessoas, mas é muito difícil falar sobre isso em uma campanha em que a preocupação das pessoas é a inflação, é o preço dos combustíveis, é comer amanhã, né? É o trabalho, é o emprego e tudo mais. Quer dizer, como é que a gente também fala da sustentabilidade do meio ambiente para esta pessoa, né? Com essas outras preocupações cotidianas? Como é que a gente traduz isso numa campanha e, sobretudo, como é que a gente convence as pessoas da necessidade desse voto? Acredito que essa questão é fundamental e é um desafio também do nosso campo, que defende a sustentabilidade, que defende a agenda ambiental. Como a gente traduz isso para o cidadão comum? Como é que a gente chega no trabalhador, na trabalhadora? Primeiro, colocando o debate sobre a sustentabilidade ambiental em contato com a vida das pessoas. Como é que a sua vida vai mudar diante de um governo que é ambientalista? O que um governo ambientalista ele vai promover de bem para você, para sua família?
Então vamos chegar aí em situações muito reais, muito concretas. A falta de saneamento básico é um problema ambiental gravíssimo. E é uma das nossas principais defesas. A universalidade do acesso ao saneamento. Apesar do bom trabalho da CAES aqui em Brasília, com algumas ressalvas e dificuldades que tem, mas hoje a gente tem quase 85% de esgotamento. Então a gente não tem, nas áreas que não estão regularizadas, fundamentalmente. Então a gente precisa mostrar para essa população que a nossa agenda, ela é uma agenda também que vai melhorar a vida dela, porque ela vai ter água, ela vai ter esgoto, ela vai ter saneamento ali na casa dela. Na área rural, a gente tem quase 5 mil famílias sem saneamento rural, que usam aquela fossa que fica atrás da casa, aquela poça de água da cozinha, do banheiro. Nós fizemos uma ação com a Emater agora com a emenda parlamentar, foram 2,5 milhões. Nós conseguimos instalar 350 unidades, né, do tratamento de saneamento com as fossas sépticas ecológicas. Então, assim, para o produtor rural, isso é de fundamental importância. E para nós, ambientalmente, isso é uma grande vitória. Porque você deixa de contaminar a produção, é a alimentação que melhora, é a qualidade de vida daquela família do campo. Existem instrumentos, existem políticas que estão conectadas à agenda ambiental que são diretamente impactantes na vida das pessoas. A questão mesmo da segurança alimentar. A nossa cidade produz muita comida. A gente tem capacidade para produzir muito mais ainda. A reforma agrária do Distrito Federal é urgente, porque a única maneira da gente segurar não só a área verde, mas a própria garantia da segurança alimentar é com a reforma agrária. Você tem áreas aí que estão sendo griladas, estão sendo ocupadas, que são passíveis de reforma agrária no DF, de instalação, de implementação dos assentamentos, das pequenas propriedades, e você dá o direcionamento com fomento, com assistência, aquisição direta. Cadê a alimentação saudável nas escolas e nos hospitais? Preservar o ambiente, que é deixar o cara lá produzindo, a família produzindo, é uma forma também de melhorar a alimentação da população, nas escolas, nos restaurantes comunitários, e assim por diante. Acho que a gente precisa fazer a tradução. Tentar mostrar que a agenda da sustentabilidade é a agenda da vida, é a agenda do emprego. A economia verde está aí, a economia do século XXI está aí. É a questão também do transporte. É o transporte que a gente defende, o transporte limpo, sustentável, é o transporte mais ágil, é o transporte mais perto da casa das pessoas. A própria perspectiva da saúde mental, da qualidade de vida, isso também é sustentabilidade. Então, quando a gente fala disso, parece um conceito tão distante, a gente está falando só da biodiversidade ou da preservação dos biomas em si mesmos, a gente está falando da organização, da reorganização da vida humana no campo e na cidade. Preparando para a qualidade de vida, né? Vai ter mais um momento das perguntas depois. Eu vou adiantar o jogo, depois a gente faz as últimas perguntas para fechar. Pode ser, gente? Agora é o momento, vai entrar mais uma vinheta, o momento do jogo da discórdia. Gente, esse momento eu gosto bastante. Geralmente é o momento que os candidatos começam a suar, ficar tenso. Parece um jogo bobo, inofensivo, mas vamos lá. Só relembrando o jogo é o seguinte, eu vou pegar esses personagens da política brasileira, e principalmente brasiliense, e o candidato vai escolher se ele bota fé ou bem paia. Eu não sei se foi ato falho, mas eu botei o boto fé mais pro vermelho aqui, mas percebi já estava na segunda entrevista, mas tudo bem. Então é o seguinte, boto fé é o que você gosta, tem proximidade política, não é se vai com a cara, se é legal, se jogaria futebol com ele, não. É se você concorda. E bem paia, pegando gírias do DF, essa pessoa é palha, não vale a pena, não é massa. Beleza? Entendido o jogo? Aí pode comentar, pode não comentar, a gente vai conversando. Bem pai, assim, você não compraria um carro usado. Não compraria um carro usado, não faria nada com ele, é bem paia na política também. Então vamos começar aqui na ordem. Vamos começar de baixo para cima? Como você quiser. Então pode botar no bem pai aí, uma turma boa? Pode, vamos lá. Começa com o Bolsonaro, claro. Calma, vamos fazer aqui, ó, um por um. Eu vou Rafael. escolhendo Rafael Prudente. Para onde vai? Nada contra. Explicando também que esse conceito nada contra, você quando fala nada contra de alguém que você não gosta, tipo assim, e o Carlão, nada contra, mas assim, também nada, é mais para ruim. Oi? Esse nada contra é uma ironia. Ironia, é nada contra, mas na verdade pai é pra caramba. É porque o indiferente, o nada contra, parece É porque tem uma maldadezinha, mas assim, o palha mesmo é o bem palha. sobe ele para indiferente. Indiferente, ele é o presidente, ele barrou sua CPI, cara. Ele barrou minha CPI, mas eu não posso transformar o Rafael no adversário direto. Primeiro porque ele é o presidente da Câmara e ele tem um papel institucional. O Rafael sempre me respeitou como deputado. Eu acho que o Rafael está no outro lado, está jogando ao lado do Ibanez, do Arruda, da Flávia, do próprio Bolsonaro. Mas
eu preciso reconhecer também as características que as pessoas têm positivas. Tenho Do divergências diálogo. homéricas com o Rafael, tivemos embates duríssimos, fui contra, né, e ataquei diretamente essa postura dele, mas o Rafael, minimamente, ele conseguiu manter um ambiente dentro da Câmara de diálogo que nos Distonalidade, assim, né? Então, beleza. Agora aqui, ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula Boto Silva. fé que vai ganhar no primeiro turno. Boto fé no primeiro turno, disse o candidato. Agora, ex-governador, ex-deputado federal, Diferente, Rogério Rosso, indiferente. Bia Kicis. bem paia. Bem paia. Pré-candidato, Agora tem provavelmente. um problema esse jogo, né, Rafael? Você teria que criar uma categoria ali pro Bolsonaro. É, que estaria bem mais que paia, né? Mas considere o pior que Hiper tem o paia. bem paia. O Isalci, seu adversário aí, que também é pré-candidato, esteve aqui com a gente no último episódio. Não, eu gosto do senador Isalci, tenho respeito por ele, também tenho divergências do ponto de vista político e ideológico, mas eu respeito a história dele, respeito a história política dele e é uma pessoa com quem mantém um bom diálogo. Então eu Estaremos gosto. juntos no segundo turno, vai nos apoiar para vencer o Ibanez. Eu gosto, então. Pronto. Agora, ex-governador Agnello Queiroz, pré-candidato pela federação. Gosto do Agnello, acredito que o Agnello, apesar de muitos problemas no governo, de certa forma, algumas das políticas estruturantes que a gente teve no Distrito Federal nos últimos 10 anos foram dentro do governo. Vou falar de uma, o DF Sem Miséria, que o Ibanez fatiou e agora as pessoas estão tendo que ir ao CRAS de 2 em 3 meses para poderem renovar o prato cheio Vale Gás. Eu estou olhando para as pessoas aqui e eu não quero tratá-las como sujeitos, eu quero tratá-las como figuras públicas e Isso. figuras políticas, tá? Então, são avaliações que eu faço não em si da personalidade, porque se for avaliar, eu não tenho condições de dizer, por exemplo, se eu gosto ou não do Dória, não tenho nenhum contato com o Dória, né? Mas posicionamento principalmente a político, sua né? atuação política. Então eu gosto aqui pro Agnello. Vamos correr, que hoje a gente tá com o tempo acabando. Boto fé na deputada Arlete, que Boto foi fé na Arlete Sampaio, uma grande companheira lá na Câmara Legislativa. do ladinho do Lula. Agora, Cristóvão Buarque. Gosto do Você, senador Cristóvão. o início da sua militância pareceu próximo a ele. Eu fui aluno do Cristóvão. No CDS. Tenho uma boa relação com ele, inclusive. Estivemos juntos semana passada conversando sobre programas do seu governo de 95 a 98. Alguns que a gente pretende, inclusive, retomar, que eram programas importantes. Cristóvão deixou um legado para o Distrito Federal, isso tem que ser reconhecido. A faixa de pedestre, programas como Saúde em Casa, que depois se transformou no Saúde da Família. O próprio Bolsa Escola, que depois se transformou no Bolsa Família. Então, ele foi um político que eu considero, assim, de caráter estadista, uma pessoa que precisa ser muito respeitada, reconhecida. Mas na última ele estava com a Belmonte. Guardadas as críticas também de posicionamentos, de condutas e orientações que tomou, por isso que eu gosto do Cristóvão. Gosto, perfeito. Agora, ex-ministra Damares. Bem paia. Bem paia. Talvez esteja concorrendo também aí ao Senado, aí na chapa do Ibanez, né? Tem essa conversa aí. João Dória, politicamente. Nada contra. Tá aí, ó. Flávia Arruda, também aí na disputa. Nada contra a senadora Flávia. Nada contra. E, embora ela esteja hoje no grupo, ela é ministra do Bolsonaro, acho que pelo menos ela não verborragizou como a Damares tantas violências, tantos movimentos antidemocráticos, né? Mas nada contra, porque ela é ministra de Bolsonaro e vamos derrotar a Flávia e vamos derrotar a Damares elegendo Rosilene ao Senado. Aqui, Ibanez Rocha. Bem grande paia, o pior advogado, governador da história do bem Distrito Federal. paia. Traidor do nosso povo, estelionatário eleitoral, alguém que mentiu e mente todos os dias e que não pode mais continuar como governador do DF. Eita, pega fogo. Por isso que eu gosto do jogo da discórdia. Vamos lá. Jair Acho que não Messias precisa nem Bolsonaro. explicar. Você queria botar aqui embaixo de novo, né? Nem colocar no Eu não jogo. gosto nem de muito falar o nome dele, né? Mas não precisa mais explicar. Tá aí. O Arruda. O governador que sai do Palácio Buriti, no Camburão, por ter desviado dinheiro público, por ter feito uma série de situações, de atos improbos, né? E corruptos, bem paia também. Bem paia pra Arruda. Queca, também pré-candidata. Gosto da Queca, mantenho um bom relacionamento com ela, acredito que ela é uma liderança importante do PSOL, acredito que, como uma mulher jovem, negra, tem legitimidade para defender as pautas que ela defende e conta com o meu carinho e com o meu respeito. E é nossa contemporânea na UNB também, um Sem pouco dúvida. mais nova que você. Fomos companheiros, colegas de pós-graduação. Uhum.
Aqui, esse cara aqui, Leandro Graz, eu vou botar aqui por padrão. Não precisa passar por esse constrangimento. Vai botar, né? Tá aí, ó. E agora, senador Regufe, que disse que vai ser candidato a governo. A gente está ansioso para entrevistá-lo aqui também. Eu gosto do senador Regufe, também tenho hoje diferenças do ponto de vista partidário, mas é uma pessoa que mantém um bom diálogo, respeito bastante, tem uma relação muito próxima e acredito que pode cumprir um papel importante nesse processo eleitoral e nos apoiando também no segundo turno contra o Ibanez. Perfeito. Então, Regufe eu gosto. Pré-candidata ao Senado. Boto muita fé na candidatura. Rosilene Correia. Da Rosilene, é a nossa pré-candidata ao Senado, é uma professora extremamente qualificada, respeitada, foi dirigente, líder do Sindicato dos Professores durante muitos anos e hoje, sem dúvida, é a principal alternativa para derrotar o bolsonarismo no DF, especialmente na corrida ao Senado Federal. Rodrigo Hollenberg, ex-governador. Gosto do Rodrigo. Gosto. Creio que tanto ele quanto o Agnello, quando a gente olha as avaliações da população, eu considero que são avaliações um tanto quanto injustas em determinados aspectos, sabe? Cada um com o seu modo, mas o Rodrigo ele conseguiu alguns feitos que não foram, talvez, devidamente comunicados para a população. Hoje, você organizar o orçamento público não é qualquer coisa. Você conseguir equilibrar os gastos públicos não é qualquer coisa. E o ICMS pagava menos naquela época. Exatamente. Um momento de crise, em que a crise chegou ao Brasil, chegou ao Distrito Federal, foi possível pagar os servidores em dia, foi possível pagar os contratos em dia e assumir o ônus também do próprio governo Agnello, que foram difíceis de reequilibrar. E Deixa eu te perguntar, não te incomodou muito ele pegar no braço do Aécio e levar com toda a energia como ele fez? Ou você concordou? Não, eu apoiava naquela época a presidente Dilma e acredito que todos aqueles que apoiaram a Aécio se equivocaram profundamente. O primeiro movimento de questionamento da democracia foi feito por Aécio Neves, quando pediu a recontagem dos votos. Então, apoio a Aécio naquele momento foi um equívoco de todos aqueles que decidiram apoiar. Perfeito. Agora, senadora Leila. Gosto também. Gosto. É outra pessoa com quem mantém um diálogo permanente, respeito a história dela e acho que, inclusive, sofre muito machismo institucional, acho que sofre muita violência política por ser mulher, por ser a única senadora do DF lá. Muitas pessoas não conhecem bem o trabalho dela e muitas vezes atacam sem saber exatamente o que ela tem feito. E a candidatura dela, você acha que está de pé? Como é que está? É uma decisão, por enquanto, do PDT e dela, né, serem uma possibilidade ao executivo e que, se de fato se consolidar, vamos respeitar também. Beleza. Agora os dois últimos, Chico Vigilante Distrital do PT. Também boto fé no Chico, que é um companheiro de bancada, é uma pessoa que tem muita história aqui no Distrito Federal e é um dos poucos deputados que vai à rua. Então, você já andou com ele na feira? Já. Na pré-campanha, tu vai andar muito com ele na feira. Ele é o cara das de feiras. Feira, é o cara que vai na escola, é um cara que vai lá na comunidade, que entra na casa das pessoas. A gente estava, por exemplo, sábado lá no Recanto das Emas, né? E o Chico tem um modo muito peculiar, muito próprio, né? De acolher as pessoas, de conversar com as pessoas olho no olho, de igual para igual. Isso é muito importante na política hoje. Acho que os jovens políticos têm que olhar para o Chico com essa perspectiva de respeito mesmo, de referência. Beleza, Rafael Parente. E gosto do Rafael também. Gosto. Assim como os demais colegas, né, que vão para esse pleito, tem que respeitar. O Rafael tem uma história importante de formação na educação, foi secretário de Educação do governo Ibanez. Isso, para mim, acho que foi um equívoco da parte dele, ter aceitado esse convite, mas mantém um bom diálogo. Beleza. Agora a gente está indo para os finalmente. Esse foi o jogo da discórdia, tá assim o mapa, a gente vai publicar aí e ver se continua assim aí até a eleição, né? Porque essas coisas mudam e tal. Gente, vamos para as últimas perguntas. Eu sei que você tinha uma guardada, já volta para você, Carlão. Tá certo. Não, eu queria um pouco conversar, Leandro, do seguinte. A gente falou aqui sobre a realidade política do DF. Você conhece essa realidade até melhor do que eu, mas do que eu pude perceber, ou do que eu posso perceber, que o Distrito Federal ele é capturado, na minha avaliação, pelo que eu chamo de máquinas eleitorais. E é interessante porque essas máquinas não correspondem necessariamente aos partidos, não são máquinas partidárias, são máquinas de ganhar eleição. E essas maquininhas de ganhar eleição, de ganhar voto, no geral, elas são movidas pelo fisiologismo, elas são movidas pelo dinheiro, elas são movidas pelo corporativismo, né? Você vê, por exemplo, o fenômeno Ibanez na eleição passada.
né? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar do Ibanez. Não era uma figura tida como uma liderança política na cidade. Então, aquela eleição, algumas dessas máquinas caíram no colo dele, por conta ali da desistência do Frejá à época, né? do Geoffrey Frejá, de toda aquela composição daquele grupo ali que envolvia o Arruda e tudo mais. E essa coisa caiu ali. Então, essas máquinas podem tornar uma pessoa pouco conhecida, mas que é do conhecimento desses grupos e que transita por esses grupos, tornar essa pessoa governador do Distrito Federal. Como fazer uma campanha que rompa com essa cultura, né? Que traga problemas reais das pessoas e pessoas reais para essa discussão tão importante que é o processo eleitoral e o processo político aqui no Distrito Federal. Carlos, acredito que o único caminho que a gente tem para superar isso é a rua. Tem que ir para a rua, tem que ir de porta em porta, de casa em casa, de pessoa para pessoa, de família para família. O campo progressista perdeu isso. Ele se acomodou nessa mobilização popular, que eu vejo nesse momento sendo retomada. Eu vejo mesmo. Os comitês populares, a iniciativa, os comitês domiciliares, a gente fazer encontros dentro de cada comunidade, a gente ouvir as pessoas. A gente achou que era mais importante ouvir as pessoas, a gente precisa escutar, saber o que as pessoas estão pensando, o que elas precisam, o que elas querem também. Estabelecer de novo a lógica participativa na construção política. Nós fomos marcados nos governos, nas experiências que tivemos, por organizar a participação social e valorizá-la. A gente precisa de um choque de democracia aqui no Distrito Federal, de um choque de democracia participativa, acima de tudo. Esses setores da sociedade foram capturados, como você bem falou, pelas máquinas. Quem são as máquinas? Quais são elas? As máquinas da terceirização, das empresas terceirizadas que orientam o voto dos seus trabalhadores, foram capturadas pelos cargos comissionados em determinados lugares. Isso, o Arruda inaugurou isso em Brasília. O governo Arruda inaugurou uma forma de relacionamento com a Câmara Legislativa extremamente perversa, destrutiva. O deputado de São Paulo é o governo não é porque ele acredita no programa, não, é porque ele vai ter um conjunto de cargos. A gente precisa combater também essa perspectiva do crime eleitoral. Nesse momento está tendo crime eleitoral em Brasília, a gente tem levado, tem denunciado. A Justiça Eleitoral precisa dar uma resposta. O Ministério Público Eleitoral tem que reagir também. É possível que vão chegar lá na Estrutural, vão chegar lá no Sol Nascente, vão chegar lá no Itapuã, no Porto Rico, e vão abrir caminhão distribuindo cesta, distribuindo lata de leite, como a gente tem visto. Então, a gente denuncia, a gente leva, mas não é o meu papel como concorrente, como pré-candidato, não tenho esse poder, né, de denunciar e de julgar. Assim, eu acho que nesse momento a gente vai ter que ter um pacto em torno do combate às fake news também. As indústrias, elas também se constituem na contratação de mecanismos, de ferramentas digitais para proliferar o ódio, para proliferar a mentira, como o Bolsonaro fez em 2018. E que agora vai fazer de novo, como o Ibanez vai fazer e outros devem fazer também. Então, a gente precisa de um pacto de eleições limpas, democráticas e, no nosso caso, um intuito, um movimento forte de mobilização popular. Eu acho muito interessante essa questão que você colocou. Questão limpa, pessoal honesto. Você acha que com a qualidade da Câmara Legislativa existente hoje, você vai conseguir isso? Seria possível isso? Mesmo com a intervenção do Judiciário? Quem tem que também fazer essa pactuação não são só os agentes políticos, a própria população. Ela também tem que entrar nesse movimento, ela também tem que adotar essa postura. E no momento de fome, de miséria, de vulnerabilidade é muito difícil. Porque as pessoas querem resolver o que está colocado imediatamente para elas, que é a necessidade. Agora, a gente precisa fazer um grande acordo. A gente precisa fazer um processo de convencimento e esclarecimento também. Não vai ser fácil. Por isso que a gente precisa também eleger novos deputados digitais. A gente fala muito da eleição ao executivo, né, o governo, a presidência da República, mas bancadas legislativas são determinantes no processo democrático. Aliás, talvez hoje mais. Na Câmara Federal, nós somos 120, 130 de 513. Então, assim, a oposição podia estar fazendo mais. Também acho que podia estar fazendo mais. Mas olha o tanto que a gente é minoria lá dentro. Na Câmara, como a gente disse, né, de 19 contra 5. Então é isso, gente. Acertem no voto de vocês para deputado federal, distrital e vereador se você votar no entorno em outro lugar. Fundamental. Isso é bem importante mesmo. Leandro, você fala muito também dessa questão de um pouco mais de justiça social, justiça econômica e tal, tudo mais. Hoje você tem 33, e Brasília está nesse pacote, né, da fome, da miséria.
isso, a periferia espelha isso com muita clareza, né? Que política pode reverter um pouco esse caso? Porque essa política da miséria é uma política, é programa de Estado. É um programa de Estado. Como reverter isso? Porque é pela fome que você aprisiona eleitores, aprisiona a liberdade da pessoa de escolha. Como reverter isso? Zani, a gente tem aqui no DF 10% da população que não come porque não tem dinheiro para comprar comida. Aqui é a síntese do Brasil também nesse aspecto. Quando o Brasil vai mal, o DF vai mal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reorganizar o sistema de assistência social que o Ibanez detonou. Ele implodiu a assistência social com esses cartões, esses programas fatiados. Restaurar a renda básica, a renda cidadã no DF, complementando os programas nacionais. Esse é o primeiro ponto, para tirar as pessoas da extrema pobreza. Complementariamente, a gente precisa ativar a micro e pequena economia, que é responsável por 70% da geração de empregos em qualquer lugar do Brasil. E aí, é programa de microcrédito, é programa de apoio de fomento a essa pequena microeconomia dos territórios, com direcionamento, com zoneamento econômico, com implementação de ações para fortalecer o que aquela área, aquela região tem de melhor, para gerar mais emprego ali. Então, tanto a perspectiva da assistência quanto do desenvolvimento econômico são as duas ações principais e emergenciais que a gente tem que estabelecer. E aí, de forma complementar, nós temos outras estratégias de médio prazo, de capacitação profissional, né, de indução do desenvolvimento econômico, da perspectiva, inclusive, da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, da questão do transporte, porque a mobilidade ela é central para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda. A pessoa que não tem trabalho, como é que ela vai pegar o ônibus para ir para a entrevista do emprego? Então, a gente tem que criar pequenas ferramentas também de indução, né, e de resgate das pessoas. Mas, de fato, a assistência social ela tem que ser a prioridade zero do governo, que nós vamos começar em 2023, no sentido do seu restabelecimento, da sua reorganização, da sua recomposição. Beleza. Ó, gente, a gente vai finalizar. Tem uma última pergunta, que é dia 12, né? Lula está vindo aí, ele foi central até para a definição da sua candidatura, para a composição dessa chapa. O que você espera dessa visita? O que vai acontecer? É o nosso ato Lula, Leandro e Rosilene, está marcado para o dia 12, lá no Centro de Convenções. Vai ser um encontro muito importante para nós reafirmarmos essa nossa comunhão em torno de um projeto de combate à fome, de combate às desigualdades e de recuperação do povo brasileiro, especialmente do povo do Distrito Federal. A gente está muito animado, está muito feliz com esse evento. Vai ser uma oportunidade do presidente Lula mostrar, anunciar para Brasília também esse projeto e nós consolidarmos aqui essa caminhada que tem na federação a base de sustentação da campanha dele. Perfeito. Gente, acima de tudo, muito obrigado a todos vocês, ao pré-candidato Leandro Graz, Rosane Garcia, grande jornalista que cedeu um pouco do talento aqui para nós, e Carlão, nosso formulador aí, Carlos Odas, muito obrigado por estar aqui, aceitar nosso convite. E agradecer a toda a produção que está aí atrás das câmeras, a gente tem que montar muita coisa, hoje foi muita emoção e deu tudo certo. Então, muito obrigado, esse foi o podcast Saindo do Quadrado, deixa aí sua inscrição, deixa seu comentário e participe. A sua participação faz toda a diferença no destino do Distrito Federal.